Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Que bom ter você aqui para juntos lermos a palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos ler, hoje é dia 15, 15 de setembro, nós vamos ler os seguintes textos. É uma leitura, não é um estudo da palavra, é uma leitura panorâmica que estamos fazendo da Bíblia toda ao longo desse ano, mas vai servir de base para a gente estudá-la no próximo ano. E eu conto com cada um de vocês, hein? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, já dizia o corinho lá das crianças. Isaías capítulo 19, versículo 1 até Isaías 21, 17. Depois nós vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 1 até Gálatas 2, 16. Depois iremos ao livro dos Salmos, Salmo de número 59, versículo 1 até 59, 17. E depois fecharemos com Provérbios, capítulo 23, versículos 13 e 14. Diz assim a poderosa palavra de Deus, e que ela possa falar muito ao seu coração. Peço agora ao Espírito Santo de Deus que te toque através desta leitura que vamos fazer. Estamos lendo o livro de Isaías, o mais messiânico de todos os livros do Antigo Testamento, e tem sido muito bom. Diz assim a palavra do Senhor em Isaías capítulo 19, versículo 1. Recebi esta mensagem acerca do Egito. Venham, o Senhor avança contra o Egito, montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele, o coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um cruel senhor. Um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos exércitos. Nas águas do Nilo deixarão de inundar os campos, ou melhor, as águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido, os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a ele, secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó. Ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados. Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus. O que o Senhor dos exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoan são tolos, os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do Egito fizeram o Egito se desviar e fizeram também o povo se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos. A cabeça e a cauda, o ramo e a palmeira e o junco. Naquele dia, os egípcios serão frágeis, como mulheres. Eles se encolherão de medo, debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra
de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a cidade do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas, e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Síria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo, bendito seja a Assíria, a terra que criei, bendito seja Israel, minha propriedade especial. Capítulo 20, versículo 1 de Isaías. No ano em que Sargom, rei da Assíria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Olha só. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal de advertência. Sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia. Sim, se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão: se isso aconteceu com eles, que era nossa esperança e socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Assíria. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto, como um vendaval impetuoso que chega do Negueb. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair, o destruidor destruir. Prossigam, elamitas e medos, ataquem e cerquem as cidades, porém fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago, sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse, mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete, estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem.
Rápido, levantem-se, peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o Senhor me disse: coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou: meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra com um par de cavalos. Então o vigia disse: ela caiu, a Babilônia caiu, todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão. Ó meu povo, moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos exércitos disse, tudo que o Deus de Israel me falou. Recebi esta mensagem acerca de Edom. Alguém em Edom grita para mim: guarda, quanto falta para amanhecer? Quando terminará a noite? O guarda responde: o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi esta mensagem acerca da Arábia. Ó caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó habitantes de Temã, tragam as águas para essa gente sedenta, alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada desembainhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse: dentro de um ano, contando a cada dia, toda a glória de Quedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor Deus de Israel, falei. Agora vamos lá ao Novo Testamento. Vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, desta vez com Barnabé e Tito também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços, anteriores e presentes, fossem considerados inúteis. Mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito, que me acompanhava, fosse circuncidado, embora fosse gentio. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo. Sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quanto aos líderes, cuja reputação, a propósito, não fez diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar àquilo que eu pregava. Ao contrário, viram que me havia sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiada a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus. Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolo aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus. Sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que fiz com dedicação. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado.
No começo, quando ele chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro e até Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro: diante de todos, eu disse, se você que é judeu de nascimento vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência da lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Aqui vai começar aquele ajustar entre o apóstolo Paulo e Pedro. E realmente o cristianismo, né, ele é liberdade. E eles queriam circuncidar novamente ali circuncidar os gentios. Mas não tinha nada a ver, Jesus Cristo nos libertou, né? Temos todo um estudo, uma história nesse sentido. Vamos voltar ao Antigo Testamento, Salmo de número 59, vamos lá? Salmo 59, ao regente do coro, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo, para ser cantado com melodia. Não destruas. Muito engraçado que Davi sempre compunha um salmo, né, relacionado aí aos seus momentos de vida. Muito interessante isso. Livra-me de meus inimigos, ó Deus. Protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Armaram uma emboscada para mim, inimigos ferozes estão à minha espera, Senhor. Embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Sou inocente, mas eles se apressam em me atacar. Desperta, vê o que está acontecendo e ajuda-me. Ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta e castiga as nações, não tenhas misericórdia dos traidores, perversos. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Ouvem as coisas imundas que lhes saem da boca, suas palavras cortam como espada. Afinal, quem nos ouvirá? Como dizem, e assim dizem com desprezo, né? Quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, ris deles, zombas das nações. És minha força, em ti espero, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza. Em seu amor, meu Deus, estará comigo, permitirá que eu triunfe sobre meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça depressa. Dispersa-os com teu poder e derruba-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelas coisas pecaminosas que dizem, pelo mal que há em seus lábios, que sejam apanhados em seu orgulho e suas maldições e mentiras. Destrói-os em tua ira, meu Senhor. Extermina-os por completo. Então o mundo todo saberá que Deus reina em Israel. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes, enquanto rondam a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, Senhor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Ao mesmo tempo que ele manda Deus pelejar contra os inimigos, ele pede clamor, ele fala que Deus é o seu socorro. E Davizinho, hein? Nós temos muito a aprender com ele.
Provérbios capítulo 23, avance um pouquinho aí a leitura. Provérbios capítulo 23, versículo 13. Não deixe de disciplinar seus filhos. A vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Olha só, hein? Irmãos queridos, irmãs, esta é a leitura da palavra do Senhor para esse dia, que ela possa ter falado ao seu coração, em nome do Senhor Jesus, e que você tenha um dia muito abençoado. Lembre de compartilhar também com alguém, lembre de deixar aqui o seu like, o seu joinha, e vamos juntos, vamos continuar a aprender a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até amanhã.